Fala, galera da primeira série. Vamos lá gravar o plano de estudos do teste de vocês, o último teste do ano, com uma novidade. Vocês já devem ter reparado, todas as questões desse seu plano de estudos são discursivas, tá? A partir de agora, né, para o ano que vem, todas as questões dos pés de teste serão discursivas, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. A civilização industrial, como se encontra hoje organizada, está se chocando fortemente com o sistema ecológico do planeta. Essa frase de Al Gore retrata o conceito de desenvolvimento sustentável. Diante disso, responda. Qual o conceito de desenvolvimento sustentável segundo a ONU? Galera, é o desenvolvimento que não coloque em risco o meio ambiente. É você conseguir conciliar o seu desenvolvimento, né, sem prejudicar o meio ambiente. Né? De que maneira? Utilizando energias renováveis, utilizando elementos que não vão agredir o meio ambiente, resíduos que não vão agredir o meio ambiente, ok? Então, qual é o que significa o conceito de desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que não agride o meio ambiente, que não degrada o meio ambiente e que não consome os recursos naturais que tem um tempo de reposição muito longo. Ele dá preferência para consumir os recursos naturais renováveis, ok? B. Qual é a relação da obsolência programada com o aumento dos danos no meio ambiente? Galera, o que é a obsolência programada, não é verdade? A obsolência programada é aquela programação que é feita nos produtos eletrônicos para que eles parem de funcionar depois de um tempo. De fato, isso acontece. A gente sempre acaba falando, mas antigamente os celulares duravam mais, hoje em dia eles estragam muito mais rápido, os computadores, qualquer artigo eletrônico, a gente tem essa sensação. E não é à toa, né? Por que esses produtos têm que ter esse tempo de vida programado? Porque senão você vai comprar um e vai ficar bastante tempo com ele, tá? E aí você nunca mais vai comprar outro, né? Então, eles quebram um determinado período propositalmente, né, para que você tenha que substituí-los. Além do problema econômico que isso gera, né, além de ser uma estratégia cruel, né, uma estratégia capitalista muito cruel, além disso, qual é o problema relacionado ao meio ambiente? Você acaba produzindo mais lixo, né, galera? Se você tinha um celular que durava 5 anos, há 10 anos atrás, agora em 5 anos você vai ter que ter 2 celulares. Tudo que a gente compra, tudo que a gente consome vira lixo, inclusive os produtos eletrônicos. Então, se antes, depois de 5 anos, você descartava um celular, agora, depois de 5 anos, você descarta 2 celulares. É mais resíduo, é mais lixo. Isso também, a gente pode dizer que não se limita só aos produtos eletrônicos. Calçados, né, roupas, a gente percebia que as roupas antigamente eram feitas com uma qualidade maior, os sapatos duravam mais, hoje em dia não, eles duram menos. Isso faz com que você tenha que consumir mais produtos e por isso acaba aumentando o volume de lixo. Então vamos lá, relação da obsolescência programada com os danos ao meio ambiente é o aumento do acúmulo de lixo, né, o aumento do descarte de resíduos. Além disso, são mais produtos sendo produzidos. Então, também é mais gás poluente sendo emitido da atmosfera, mais recurso natural sendo tirado da natureza. Então, é basicamente isso. O aumento da utilização de recursos naturais, o aumento de gases poluentes, da emissão de gases poluentes e também o aumento do descarte de lixo. Ok? Beleza? Vamos para a questão número 2. Vivemos numa civilização do petróleo. A importância desse recurso natural vai além da geração de energia. O petróleo está prestes a acabar, a realidade será feita de automóveis elétricos, acabam os navios petroleiros que naufragam e poluem o mar, nada disso, o petróleo veio para ficar e vai ainda ficar ao longo de um tempinho, bastante tempinho. Além da geração de combustíveis para obtenção de energia, quais os outros usos que podemos citar para o petróleo? Galera, o seu professor deve ter te falado que basicamente tudo que nos cerca é composto por petróleo, tá? O seu caderno, a sua caneta, a roupa que você está vestindo, o seu calçado, seu celular, computador, a cadeira que você senta na escola, a tinta da sua parede, tudo isso leva em algum momento da sua produção alguma quantidade de petróleo. Até o chiclete que você come. Então, dizer que o petróleo é somente uma fonte de energia é algo extremamente limitado, né? Então, quais são os outros usos que podemos dar para o petróleo? Indústria têxtil, indústria eletrônica,
produção de alimentos, de alguns alimentos específicos, tá? Então, a produção industrial, como um todo, né, como matéria-prima para a indústria, né, é uma das utilizações do petróleo sem ser combustível. É uma matéria-prima para a indústria, ok? Beleza? Então, vamos lá. Questão 3. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como CO2, principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor, ok? Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e devolvem para o ar, na forma de radiação térmica. Quais as soluções têm sido propostas para reduzir os efeitos dos fenômenos citados nas áreas urbanas? Galera, quais são as soluções criadas hoje para as ilhas de calor? O que são as ilhas de calor? Vamos lá, vamos resumir o que ele falou aqui. São aqueles fenômenos locais, principalmente dos grandes centros urbanos, que fazem com que aquelas áreas se tornem bem mais quentes do que as áreas de interior, ok? Então, se você pegar o centro de São João de Meriti, o centro de Nova Iguaçu, e comparar com a região dos lagos, você vai perceber que o centro de São João, o centro de Nova Iguaçu, é bem mais quente do que a região dos lagos, porque as construções aqui são maiores, o solo é muito mais impermeabilizado, muito mais concretado, isso emite mais calor, ok? E quais são as soluções que as cidades encontraram? Não é verdade? Primeiramente, o uso de telhados verdes, né? Muitas empresas colocam gramados em cima de seus telhados para reduzir as emissões de calor. Outra coisa, o incentivo ao transporte público, retirar os carros das ruas que emitem gases, que ajudam a aumentar a temperatura e incentivar as pessoas a usarem outros meios de transporte, tá? Além disso, a redução no número de construções, né? Você evitar construir novos prédios, novos empreendimentos nas cidades, ok? Isso também contribui. O aumento das áreas verdes, né? A construção de praças, parques, que vão aumentar a área verde naquela região, ok? Então é isso. Os telhados verdes, uma maior produção da área verde da cidade, né? Um aumento da área verde, uma redução no número de carros, incentivo ao transporte público, tá bom? Essa é a resposta do número 3. Beleza? Observe o texto abaixo e responda. Quais são as principais causas do aquecimento global? Vamos lá. Lê o textinho aí. O aquecimento global já começou? Sim, pois já se observa o aumento da temperatura do planeta. Nos anos de 1995 a 2006, ficaram entre os 12 anos mais quentes já registrados desde 1850. No século XXI, de 2001 a 2005, a temperatura aumentou em média 0,7 graus em relação a 1850 e 1899. Esse aumento de 0,7 graus centígrados que já ocorreu pode parecer pouco, mas estão sendo observados efeitos importantes causados por ele, tais como derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, alteração em alguns ciclos de plantas e animais, entre muitos outros. Não só houve aumento das temperaturas na média global do ar, como também dos oceanos, o que tem nos últimos anos contribuído para a elevação do nível do mar. Ok? Então, quais são as causas do aquecimento global? Vamos lá. Primeiramente, o aumento das ilhas de calor, né? O aumento das áreas urbanas. Essas áreas urbanas, né, que são áreas que você tem a radiação do sol sendo concentrada, né, muito mais do que nas áreas verdes, por conta do número de construções, né? O concreto absorve, concentra muito mais calor do que as áreas verdes. Quanto mais as cidades aumentam, maior é a temperatura do nosso planeta. Você também tem aí o problema da camada de ozônio, que permite a passagem dos raios solares com maior intensidade e que se localiza nesse buraco da camada de ozônio, está próximo dos polos. E aí o que acontece? Isso favorece o derretimento dessas geleiras. Essas geleiras derretendo, esse gelo vira água, essa água vai para o oceano e faz com que o nível do mar aumente, mudando todo um ecossistema, né, que existe no nosso planeta. Então, a gente tem aí o aumento do efeito estufa, né, que contribui, o aumento do efeito estufa que é causado pelo aumento do número de cidades, né, pela intensificação, né, da movimentação das cidades, que faz com que elas se tornem mais quentes, o buraco na camada de ozônio e a maior emissão de gases. Ao tempo que a humanidade vai se desenvolvendo, você vai tendo uma maior emissão de gases poluentes, tá bom? Então é isso, aumento do efeito estufa,
o buraco da camada de ozônio, né? E também a grande emissão de gases, ok? Questão número 5. É o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O trecho acima aborda o impacto ambiental local, característico de grandes centros urbanos. No meio, explique os motivos que propiciam sua formação. Galera, o texto está falando das ilhas de calor, ok? E ele está falando o que causa, né, esse fenômeno das ilhas de calor. Eu já falei na outra questão. Um número elevado de construções, poucas áreas verdes dentro da cidade, uma grande circulação de veículos movidos a combustível fóssil, que emitem muitos gases poluentes, beleza? Então, essa aí é molezinha, né? Acho que já respondemos. Número 5, ilha de calor, causado pelo aumento do número de veículos, um grande número de construções, né? A falta de áreas verdes, tudo isso causam as ilhas de calor, ok? Vamos lá para a próxima? Beleza? Tá entendendo, né? 6. Sobre a realidade dos países do leste europeu, cite as principais razões históricas que estimularam o crescimento de conflitos na região, ok? Galera, vamos lá. O leste europeu é uma área que foi muito comentada durante a Guerra Fria. O leste europeu era onde ficava a famosa cortina de ferro. Era a divisão entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. A Europa Oriental comunista, aliada da União Soviética, e a Europa Ocidental capitalista, aliada dos Estados Unidos. Nesse período a gente tinha uma divisão, que era chamada de cortina de ferro, que cedia aquele espaço para vários conflitos que existiam nessas fronteiras. A Guerra Fria não chegou a ser um conflito, de fato, um conflito a nível mundial, mas houveram pequenos conflitos relacionados à Guerra Fria, principalmente nessa área chamada de cortina de ferro, tá bom? Então, o leste europeu, ele teve todos esses conflitos relacionados ao contexto da Guerra Fria, ok? Quando a Guerra Fria acaba, muitos países se dividem, se separam, né? Como foi o caso da Iugoslávia, né, como foi o caso da Bósnia, vários países vão se separando e formando outros países menores. E esses países nem sempre, essa separação nem sempre é uma separação pacífica. Então podem ocorrer alguns conflitos, né? O caso da Ucrânia, por exemplo, né? Aquele caso lá da província lá que a Ucrânia quer que ela volte a pertencer à Ucrânia, né? A Crimeia, que hoje é território da Rússia, e a Rússia quer que a Crimeia fique com eles. Então isso gera um conflito na porção do leste europeu por conta da territorialidade, ok? Então quais são as razões históricas que estimularam o crescimento de conflitos na região? A cortina de ferro provocada pela Guerra Fria, os intensos conflitos ideológicos que aconteceram na região naquele período, os conflitos territoriais, depois que a Guerra Fria acabou, para a divisão desses países, ok? E também ali numa pequena parcela existe um extremismo religioso que também contribui para esses conflitos. Tudo bem? Essa é a resposta da questão número 6. Galerinha, questão número 7. China, um país, dois sistemas. Aproximadamente 20% da população mundial vive na China, sob o regime comunista. No entanto, no território do Estado chinês, existem grandes regiões e cidades que adotam práticas capitalistas. Em meados de 1997, Hong Kong, um dos maiores centros financeiros mundiais, voltou ao controle do Estado chinês, sem alterar sua condição econômica anterior. Apresente duas razões para que a China mantenha práticas capitalistas em algumas áreas do seu território. Primeiramente, atender o mercado externo, né? A China tem muita mão de obra. Isso faz com que a produção seja extremamente barata. Quanto mais pessoas disponíveis para trabalhar, mais barata fica essa mão de obra. Então, como a mão de obra é muito barata, a China consegue produzir produtos, né, a preços muito baixos. É o caso da sua capinha de celular aí, ó. Você compra a sua capinha de celular por 5, 10 reais. Essa capinha veio da China, fez uma viagem transatlântica, né, até o Brasil, chegou aqui no Brasil e ela foi vendida a 5 reais. Isso é um valor muito barato para compensar o custo de produção, o pagamento da mão de obra, o pagamento da matéria-prima, o pagamento do transporte e o lucro da revenda.
Imagina você, uma capinha de celular de R$10 que veio lá do outro lado do mundo, né? Então, por que isso é possível? Por que é possível você ter uma capinha de celular da China que você compra por R$10? Porque a mão de obra é muito barata, né? Então, a primeira razão para a China manter práticas capitalistas é a mão de obra muito barata. E a segunda é a demanda do mercado externo. O mercado consumidor tende a crescer e vários países vão requisitando esses produtos chineses, que já são mais baratos. Tá? Então, a mão de obra barata e a grande demanda do mercado externo são duas razões para que a China mantenha essas práticas capitalistas. Ok? Letra B, caracteriza as chamadas zonas econômicas especiais chinesas. Galera, as EEs são áreas próximas do litoral, tá? Que concentram indústrias voltadas para o mercado externo. São áreas da China onde o regime comunista adota o chamado socialismo de mercado, né? É o socialismo de mercado, que é aquela área que pode haver produção no mercado exterior voltada para o lucro, né, das empresas e que vai ser a produção única e exclusivamente para a exportação. E por que essas áreas vão ficar no litoral? Para facilitar a saída desses produtos, para estar próxima dos portos que vão levar esses produtos para os outros mercados consumidores. Tudo bem? Questão número 8, vamos lá. A partir da década de 1970, 4 países asiáticos surpreenderam o mundo com uma expressiva industrialização. Devido às características desse processo e à localização de Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, estes foram denominados tigres asiáticos recentemente. Recentemente, esses 4 países expandiram sua economia para os vizinhos do Sudeste Asiático, agora denominados de novos tigres asiáticos. Explique 3 fatores que contribuíram para o rápido crescimento industrial e econômico dos países citados acima. Primeiramente, esses tigres asiáticos receberam um forte investimento do Japão. Eram países menores, né, que estavam com uma concentração industrial menor, tá? E o Japão, que tinha um território bem pequeno, já saturado de indústria, viu nesses outros territórios menores uma oportunidade de expandir, né, a sua capacidade industrial. Então, o Japão investiu muito dinheiro nesses países. Além disso, o aumento do mercado consumidor. Tá? Existem mais pessoas comprando no mundo, né? A renda, o poder de compra no mundo tem aumentado. Isso faz com que as pessoas comprem mais. As pessoas comprando mais vão exigir da indústria uma maior produção, ok? E a mão de obra barata. Quando você tem nesses países asiáticos uma mão de obra com preço mais baixo, isso se torna um atrativo para que indústrias estrangeiras se instalem ali. Então, os tigres asiáticos também recebem muitas indústrias estrangeiras por conta da mão de obra barata. Então, vamos lá. Investimento japonês, aumento do mercado consumidor e mão de obra barata. É a resposta da nossa questão número 8. Questão 9. Quais são as principais características de desenvolvimento industrial nos novos tigres asiáticos? Primeiramente, há o apoio dos governos, tá? Apoio financeiro dos governos desses países. Segundo lugar, é uma mão de obra extremamente barata e disciplinada, né? Eles trabalham durante muitas horas sem muitas exigências. Isso é importante, né, para o mercado. Então, por isso há esse favorecimento. E também o incentivo à vinda de indústrias estrangeiras. O incentivo a essa abertura de portas para as indústrias estrangeiras, ok? Então, as principais características: o apoio dos governos, uma mão de obra disciplinada e barata, tá? E o incentivo à vinda dessas multinacionais. Beleza? Questão 10. Derrotado pelos Estados Unidos em 1945, o Japão soube se recuperar economicamente a partir dos anos de 1950, a ponto de se transformar numa das principais potências capitalistas do mundo contemporâneo. Foi chamado de milagre japonês. Defina e explique esse milagre. Galera, Segunda Guerra Mundial acaba como? Né? Estados Unidos está jogando a bomba atômica, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, dizimando 2 cidades completamente e as áreas ao redor. Quando isso acontece, Estados Unidos, como um bom amigo, ele destruiu e depois ofereceu ajuda, né? Como se eles estivessem consertando o erro deles, ofereceram ajuda, né, em troca de uma certa submissão do governo japonês.
O governo japonês aceitou essa verba, aceitou essa ajuda e rapidamente eles reconstruíram o território do Japão. E com esse dinheiro que foi enviado dos Estados Unidos para o Japão conseguiu criar toda uma rede industrial, fazendo com que hoje o Japão seja um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então eles investiram na reconstrução da cidade, na educação e capacitação desses profissionais. O Japão investiu muito na área de capacitação, então a mão de obra lá é altamente qualificada. Diferente da maioria dos países asiáticos, que a mão de obra é barata, a mão de obra japonesa é cara, porque ela é extremamente qualificada. Então eles investiram nisso, em qualificação. Algumas décadas depois, esse resultado apareceu na forma do milagre japonês. A nação se tornou uma das maiores potências mundiais devido ao seu trabalho de base na educação básica e também na educação superior. Trabalho esse que só foi possível devido à ajuda financeira dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Beleza? Galera, valeu. Até a próxima aí. Boa prova para vocês. Abraço.